O que estou fazendo com essa vida que ainda me foi confiada? Muitos, ao ultrapassarem a marca dos 60 anos, passam a olhar o passado como se fosse um álbum encerrado, repleto de momentos que já não voltam. Pensam em erros cometidos, oportunidades desperdiçadas, escolhas mal feitas, e se deixam consumir pelo sentimento de que o melhor já passou e que agora resta apenas observar o tempo escorrer pelas mãos. Outros olham para o futuro com medo da doença, da solidão, da morte. Sentem como se estivessem em contagem regressiva, esperando o dia em que a cortina se fechará. Mas não é essa a visão de Deus. O que o Espírito Santo está perguntando a você hoje é: e o agora? O que você está fazendo com o agora que te resta? A palavra de Deus não diz que os frutos são exclusivos da juventude. Pelo contrário, o Salmo 92 declara com autoridade espiritual: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso quer dizer que o tempo de frutificar não terminou, só mudou de forma. Talvez você não corra como antes, talvez não veja tão bem ou não tenha a mesma disposição física. Mas há algo que só a sua idade pode carregar: autoridade espiritual, lapidada pela experiência, e sabedoria marcada por cicatrizes que o tempo deixou. O céu não procura corpos perfeitos, mas corações dispostos. E é aqui que muitos tropeçam, porque acham que já contribuíram o suficiente, que já oraram demais, que já serviram, evangelizaram, lutaram e agora querem apenas descansar. Mas o descanso do servo de Deus não começa aqui, começa na eternidade. Enquanto você estiver de pé, a guerra espiritual continua. O campo de batalha segue ativo, e o inferno sabe disso. Por isso ele tenta adormecer os filhos de Deus maduros, empurrando-os para a passividade espiritual. Mas hoje o Senhor está te acordando com força, com urgência, com um sopro de despertamento. Olhe para Caleb, um homem que aos 85 anos não estava pedindo descanso, estava pedindo missão. Ele se levantou diante de Josué e disse com fé inabalável: dá-me ainda aquele monte. Não importava quantos anos haviam passado desde que Deus lhe prometera a terra. Ele não esqueceu. E mais do que isso, ele sabia que se estava vivo era porque ainda havia algo a conquistar, algo a realizar, algo para entregar ao povo e ao Senhor. E sabe o que Caleb nos ensina com isso? Que a fé verdadeira não se aposenta. Ela amadurece, mas não esfria. Ela cresce, mas não se acomoda. Ela continua pedindo montes mesmo quando as pernas já tremem. É tempo de encarar com seriedade essa verdade espiritual. A sua idade não é uma desculpa, é uma plataforma. A vida que você tem agora pode ser mais poderosa, mais significativa e mais frutífera do que toda a sua juventude somada. Mas isso depende de uma escolha. Você continuará vivendo como quem apenas sobrevive ou decidirá viver como alguém que carrega um propósito eterno nas mãos? O mundo está perdido em confusão. Gerações novas crescem sem direção, sem raízes, sem fundamentos. Filhos que não conhecem a Bíblia, netos que nunca ouviram uma oração dentro de casa. Igrejas que se tornam palcos de entretenimento onde a palavra é deixada de lado. O que Deus está dizendo é que Ele precisa de você, de sua voz, de sua oração, de sua sabedoria, de sua ousadia. Você não é um espectador do fim dos tempos. Você foi chamado para ser um atalaia. E aqui está o alerta. Se você se calar agora, se esconder agora, se cruzar os braços agora, estará desperdiçando o tempo mais precioso que Deus te deu, o tempo da colheita, o tempo em que os frutos da sua caminhada deveriam estar amadurecendo e alimentando outras vidas,
O tempo em que suas palavras deveriam estar corrigindo rumos, despertando consciências e acendendo lamparinas apagadas. Porque quando o céu preserva alguém, não é para que ele desapareça, mas para que ele brilhe mais forte. Você tem histórias que o mundo precisa ouvir. Você tem orações que o céu ainda quer responder. Você tem uma fé que foi provada pelo fogo. E é justamente essa fé que pode reacender a chama em quem já está desistindo. Mas isso exige uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada agora. Porque cada dia que você acorda é um aviso do céu. Ainda não terminou. Ainda tem algo que só você pode fazer. Não se engane, a aposentadoria espiritual é uma ilusão perigosa. O inimigo quer que você se acomode, que você silencie, que você viva o resto dos seus dias preocupado apenas com o conforto e os problemas do corpo. Mas Deus está te chamando para algo mais alto, para um propósito mais profundo, para um legado que vai além de tudo o que você já fez. E você vai continuar aí parado, achando que seus melhores dias já passaram? Ou vai se levantar com a força que vem do Espírito e dizer como Calebe: Senhor, ainda me resta força, dá-me este monte, porque há promessas que só se cumprem para quem persiste, há vitórias que só vêm para os que não desistem no último capítulo da vida. E há almas que só serão alcançadas se você decidir frutificar agora. Nem todo silêncio é esquecimento, nem toda espera é abandono, e nem todo tempo que parece perdido realmente se perdeu. Quando se caminha com Deus, até as pausas fazem parte do plano. Muitos que hoje vivem após os 60 anos carregam dentro de si a sensação de que já entregaram o que tinham para oferecer, que as grandes oportunidades passaram, que os projetos envelheceram com o corpo. Mas a verdade é mais profunda e mais surpreendente. O tempo de Deus não terminou para você. A vida que você tem agora não é sobra, não é resto, não é extensão de uma missão encerrada. É continuidade de algo que o céu ainda está escrevendo. Há capítulos que só se abrem depois que a alma amadurece. Há promessas que só se cumprem quando o coração aprende a esperar. O mundo mede o valor de uma vida pelos resultados visíveis, pelas metas batidas, pelas conquistas acumuladas. Mas Deus mede o valor da sua existência pelo quanto o seu coração se aproxima do propósito eterno. Abraão não foi chamado na juventude. Ele não recebeu a promessa com 20 ou 30 anos de idade. A voz de Deus ecoou na sua vida aos 75 anos, quando muitos já pensam em parar. E foi ainda mais longe. Ele só se tornou pai com 100 anos. Deus esperou. E por quê? Porque Deus não está com pressa. Ele não acelera processos para satisfazer a ansiedade humana. Ele não se curva ao calendário da sociedade. Ele age no tempo certo, no momento perfeito, no compasso exato entre promessa e maturidade. Quantas vezes você achou que estava pronto, mas não estava? Quantas vezes forçou portas que Deus manteve fechadas, apenas para perceber, anos depois, que não suportaria o peso da bênção naquela época? A verdade é que tudo o que você viveu até aqui, Deus viu. E mais do que isso, Ele usou. Aquilo que você chamou de dor, Ele chamou de preparação. Aquilo que você considerou atraso, Ele chamou de amadurecimento. Aquilo que você achou que era punição, muitas vezes era livramento. Eclesiastes 3:11 nos revela algo precioso. Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Esse versículo é uma chave espiritual. Ele nos ensina que há um tempo certo para cada coisa e que Deus transforma até o que parecia feio, pesado, vergonhoso, em algo belo, se for entregue ao tempo dele. Mas para isso é preciso confiar. Confiar quando o mundo diz que já é tarde demais. Confiar quando os resultados não aparecem. Confiar quando a oração parece não ter resposta. Porque o tempo de Deus
nunca termina antes do tempo certo. É comum ouvir, especialmente entre os mais velhos, frases como "Ah, se eu fosse mais jovem", ou "Já não tenho mais energia para isso", ou ainda "Meu tempo já passou". Mas essas palavras não vêm de Deus. Elas nascem do cansaço, da decepção e muitas vezes da mentira que o inimigo planta no coração cansado. Porque ele sabe que um coração maduro, cheio da unção de Deus, pode causar mais impacto do que 100 jovens sem direção. Por isso, ele tenta convencer você de que sua missão acabou, quando na verdade ela está apenas mudando de fase. Você pode já não estar correndo como antes, mas agora você tem visão. Você pode já não falar com a mesma rapidez, mas agora fala com sabedoria. Você pode já não ter a mesma força física, mas carrega uma força interior que só o tempo com Deus pode construir. Isso é valor espiritual. E é por isso que Deus ainda te sustenta aqui. Porque há vidas que precisam ouvir o que só você pode dizer. Há orações que só você pode fazer. Há batalhas espirituais que só você tem autoridade para vencer. Pare de medir sua utilidade por padrões humanos. Você não é uma estatística. Você é um instrumento. E instrumentos nas mãos de Deus não são descartáveis, são preciosos. Ele usa cajados envelhecidos, vasos, rachados, caminhos tortos, porque a glória nunca está no vaso, está no oleiro. E enquanto você estiver respirando, Deus ainda está moldando algo em você, ou por meio de você. Lembre-se de Moisés. O libertador de Israel não saiu do palácio para libertar seu povo quando era jovem e forte. Ele passou 40 anos no deserto, desaprendendo o que sabia, sendo quebrado, provado, refinado. E só então, aos 80 anos, Deus o chama. Não foi uma coincidência, foi o tempo exato. Moisés já não confiava mais em sua própria capacidade. Agora, confiava apenas em Deus. E é exatamente aí que os grandes milagres começam a acontecer. Se você sente que Deus está em silêncio, não pense que Ele te esqueceu. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é preparação, é cuidado. Há coisas que o Senhor só revela quando o coração está pronto. Há missões que só são confiadas a quem já caminhou o suficiente para entender o valor da obediência. E pode ser que agora, com 60, 70 ou 80 anos, você finalmente esteja na fase mais produtiva da sua vida. A fase em que não há mais pressa, mas há propósito. Não desperdice esse tempo. Não subestime esse momento. Você não está no fim, está no centro do plano, mas para viver isso precisa acordar. Precisa romper com a ideia de que tudo que vale a pena já passou. Precisa se levantar do chão, da dúvida e começar a andar pela fé. Porque Deus ainda te chama. E acredite, Ele sabe exatamente quanto tempo você ainda tem. E cada minuto que resta foi contado por Ele com precisão, para cumprir o que só você pode cumprir. Deus não se atrasa. E se Ele ainda não encerrou sua história, é porque a última palavra ainda não foi escrita. Talvez você esteja mais perto da sua colheita do que jamais esteve. Talvez o que você pediu lá atrás esteja chegando agora. Talvez o que parecia esquecido seja o que o céu está prestes a realizar. Mas isso exige de você uma decisão. A decisão de não parar. A decisão de continuar acreditando. A decisão de se colocar mais uma vez diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, ainda sou teu. Usa-me mais uma vez. E então, aquilo que parecia fim se transformará em recomeço. Porque no relógio de Deus, o tempo nunca se perde, ele se cumpre, e o seu tempo ainda está se cumprindo. Há uma sabedoria que não se aprende com livros, nem se adquire com títulos.
É a sabedoria que vem do tempo vivido, das lágrimas derramadas, das orações feitas em silêncio, das noites escuras em que só Deus era companhia. Essa sabedoria não é celebrada pelo mundo moderno, porque vivemos uma geração que idolatra a juventude e despreza o amadurecimento. Mas o céu pensa diferente. Na lógica de Deus, os cabelos brancos não são sinais de desgaste, são sinais de glória. Eles marcam quem permaneceu, quem suportou, quem foi provado e não desistiu. E aqui está uma verdade espiritual que precisa ser resgatada. A geração mais nova está faminta por direção, mas muitas vezes procura em lugares errados, porque aqueles que carregam a verdadeira sabedoria espiritual estão calados, estão escondidos, cansados ou achando que não tem mais utilidade. E é por isso que o Espírito Santo hoje está te chamando, não para reviver o passado, mas para oferecer ao presente aquilo que só você carrega. Deus te fez testemunha de uma fé que sobreviveu a tempos difíceis, de um amor que foi sustentado pela graça, de um caminho que, mesmo marcado por pedras, nunca deixou de apontar para a cruz. Sua vida é uma história viva. Suas cicatrizes não são motivo de vergonha. São marcas de batalha que comprovam que você esteve no campo, lutou e venceu. E cada uma delas pode ser usada por Deus para curar feridas em outras pessoas. A profetisa Ana nos ensina isso com profundidade. Já idosa, viúva há décadas, ela poderia ter se isolado, poderia ter se entregado à tristeza, à solidão, mas não. Ana escolheu permanecer no templo. Escolheu jejuar, orar, buscar a Deus todos os dias. E por causa disso, foi usada por Deus para reconhecer e anunciar o Salvador ainda bebê. Enquanto muitos líderes religiosos estavam cegos, ela, uma mulher anônima aos olhos da sociedade, foi a voz que proclamou a chegada do Messias. Isso não é pouca coisa. Isso é prova de que Deus continua usando com poder os que o buscam com fidelidade. Não importa a idade. Você não precisa de um púlpito, não precisa de um microfone, não precisa de uma multidão. Precisa apenas entender que o que Deus colocou dentro de você é resposta para muitos que estão ao seu redor. Há jovens que precisam ouvir sua história para não cometer os mesmos erros. Há famílias que precisam do seu conselho para não se perderem no caos moderno. Há filhos e netos que precisam ver em você um exemplo vivo de fé, integridade e perseverança. Você é uma ponte entre o que foi e o que ainda será. Uma ponte entre o que Deus já revelou e o que Ele está prestes a cumprir. E pontes não são decorativas. Elas têm uma função sagrada: ligar pessoas a destinos que sozinhas não conseguiriam alcançar. Mas para cumprir esse papel, é preciso se levantar em espírito. É preciso entender que mesmo que o mundo não valorize sua experiência, o céu conta com ela. Jó 12:12 afirma: com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Essa palavra não é poesia, é profecia. Deus escolheu derramar entendimento sobre aqueles que caminharam com Ele por anos. Não para que esse entendimento ficasse guardado, mas para que fosse compartilhado. Existe uma geração inteira buscando orientação espiritual, mas mergulhada em vozes rasas. E você pode ser uma dessas vozes profundas que corta o ruído e toca a alma. A sua oração ainda tem peso, seu conselho ainda tem valor, sua presença ainda carrega autoridade. Mas tudo isso só faz diferença se você crer nisso. Não deixe que o mundo roube de você a consciência do valor que você tem no reino de Deus. Enquanto a sociedade quer esconder os idosos, Deus quer colocá-los como colunas.
Enquanto o sistema quer silenciar os que têm mais de 60, o Espírito Santo quer colocá-los como guias. A sabedoria que você tem não é apenas fruto da experiência, é fruto da obediência. Você não chegou até aqui por sorte. Chegou porque foi sustentado. E isso faz de você alguém confiável aos olhos de Deus. Confiança espiritual é construída com o tempo, com fidelidade, com perseverança. E Deus confia missões importantes àqueles que provou e aprovou ao longo dos anos. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa de vozes firmes, mas cheias de graça, de orientadores espirituais que não estão em busca de glória, mas de almas, de pessoas que não estão mais disputando espaço, mas que desejam plantar sementes. E talvez seja exatamente esse o seu papel nessa estação da vida. Não fazer barulho, mas deixar legado. Há alguém esperando uma palavra sua. Há alguém que vai mudar de rota depois de ouvir o que você tem a dizer. Há alguém que vai começar a orar, porque te viu orar. Há alguém que vai voltar para a igreja, porque você não desistiu da fé. E isso não é pouca coisa. Isso é reino de Deus se manifestando. Por isso não recue, não se esconda, não se silencie. Ainda que as forças pareçam menores, a unção é maior. Ainda que os olhos não vejam tão bem, o discernimento espiritual está mais aguçado do que nunca. Ainda que o corpo diga pare, o espírito clama, avance. Você carrega uma herança que não pode morrer com você. E não é herança de bens, é herança de fé. É isso que deve ser passado, é isso que precisa ser ensinado, é isso que vai transformar vidas. Muito depois que você já não estiver mais aqui, Deus te honrou com o tempo e agora espera que você honre esse tempo com sabedoria. Use suas palavras com propósito, use suas experiências como ponte, use sua fé como lâmpada. O que está em você é resposta para este mundo. E Deus quer usá-lo enquanto ainda há tempo. Se existe algo que o tempo não consegue apagar, é o propósito de Deus na vida de alguém. As estações da vida mudam, o corpo envelhece, a voz perde força, a aparência se transforma. Mas o que Deus escreveu no livro dele a seu respeito não se desgasta com a idade. O chamado não caduca, o propósito não tem prazo de validade. Porque para Deus, envelhecer não é um fim, é um processo de aperfeiçoamento. Ele não abandona a obra quando ela passa da metade. Ele termina aquilo que começou. O problema é que muita gente acredita no contrário. Ouve os sussurros da mente e do mundo que dizem: você já deu o que tinha para dar. Agora é só descansar. Deixe os mais novos fazerem. E assim, lentamente a pessoa se afasta do campo onde Deus ainda a quer plantada. Mas o oleiro não parou de girar a roda. Ele ainda está moldando, ainda está dando forma, ainda está trabalhando nos detalhes. Só que agora ele está esculpindo com mais precisão, com mais intimidade, com mais propósito. Moisés é o maior exemplo disso. Ele cresceu no Egito, viveu no palácio, foi educado como príncipe. Tinha tudo para agir cedo, mas Deus o levou ao deserto e ali, no anonimato, moldou seu coração. Só então, com 80 anos, Moisés é chamado para libertar uma nação inteira. Isso não é apenas uma curiosidade histórica. Isso é uma mensagem direta para todos que acham que o tempo passou. Deus não tem pressa. Ele espera o momento em que o coração está pronto. E quando esse momento chega, não importa a idade, o céu se move. É fácil pensar que o melhor já passou quando se vive olhando para trás. Mas o Evangelho não nos chama para viver presos ao que fomos, e sim despertos para o que ainda podemos ser nas mãos de Deus. E se você hoje está respirando, é porque há algo a ser cumprido, não algo aleatório, algo específico, algo que foi desenhado para você.
e que por alguma razão não foi entregue aos 30, aos 40 ou aos 50. Foi reservado para agora. O propósito não diminui com a idade. Ele se aprofunda, porque agora, ao invés de agir por impulso, você age por sabedoria. Ao invés de correr sem direção, você caminha com firmeza. Ao invés de se perder em distrações, você sabe o que realmente importa. E isso é exatamente o que Deus quer usar. Ele não precisa do seu vigor físico. Ele precisa da sua rendição espiritual. O que Ele quer não são os seus resultados, mas a sua disponibilidade. Porque quando o vaso se entrega, o oleiro faz milagres com o que resta. Isaías 46:4 diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Essa promessa é uma garantia de que Deus não abandona os seus no meio do caminho. Ele não observa a velhice como fraqueza, mas como um tempo de sustentação ainda mais íntima. Ele carrega, ele sustenta, ele conduz, porque ele sabe que os anos que se acumulam também carregam dores, memórias, perdas, mas ele também sabe que nessas mesmas marcas há autoridade espiritual que não pode ser ignorada. E aqui está um ponto que precisa ser encarado com seriedade. Não aceite a mentira de que seu tempo passou. Essa é uma estratégia sutil do inimigo para roubar sua relevância espiritual, para fazer você calar a voz que ainda carrega poder, para fazer você desistir de orar, aconselhar, interceder, porque ele sabe que uma alma que foi tratada por Deus ao longo dos anos é uma arma perigosa contra o reino das trevas. E por isso, ele trabalha para te convencer de que já não importa mais. Mas você importa. Seu propósito importa. E o tempo de cumprir esse propósito é agora. Talvez você tenha parado de sonhar. Talvez tenha guardado no coração promessas antigas que ainda não se cumpriram. Talvez ache que é tarde demais para recomeçar, mas Deus não desperdiça nada, nem lágrimas, nem esperas, nem anos aparentemente vazios. Tudo pode ser transformado em ferramenta se for colocado nas mãos dele. E aquilo que parecia estar enterrado pode florescer de novo. Há dons dentro de você que ainda não foram totalmente usados. Há palavras que ainda não foram ditas. Há pessoas que ainda precisam ouvir o que você tem a ensinar. Há ministérios que ainda podem ser despertados. Mas nada disso acontecerá se você ficar parado achando que já viveu tudo. O que o Espírito Santo quer fazer em sua vida agora não é uma repetição do passado. É algo novo. Algo que nasce da maturidade, da entrega e da disposição de continuar servindo, mesmo quando muitos pararam. O propósito de Deus nunca foi limitado pela idade, mas pela incredulidade. É isso que paralisa, é isso que trava, é isso que destrói a colheita antes dela brotar. Quando o coração começa a duvidar que Deus ainda quer usá-lo, a fé começa a morrer silenciosamente. Por isso, hoje é um tempo de decisão. Ou você continua aceitando a mentira de que tudo já passou, ou você se posiciona como alguém que ainda quer ser instrumento nas mãos do Criador. Deus não está procurando os mais fortes, está procurando os mais disponíveis, aqueles que dizem: Senhor, aqui estou, usa-me, mesmo agora. E acredite, se você se colocar de pé diante de Deus com essa sinceridade, Ele moverá o céu a seu favor. Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que outros duvidem. O que importa é o que Ele vê em você. E o que Ele vê é alguém que ainda pode marcar esta geração com vida, com sabedoria, com coragem e com fé. Você não foi deixado para trás, foi guardado para um tempo específico, e esse tempo chegou. Não olhe para a sua idade como uma prisão, veja-a como um selo de maturidade divina. Um sinal de que você sobreviveu, resistiu, aprendeu
e agora pode frutificar com profundidade. O propósito não morre, ele amadurece. Ele se revela quando o coração está mais limpo, mais firme, mais sensível. E se você está ouvindo isso hoje, é porque Deus ainda quer moldar, usar e manifestar sua glória por meio de você. O oleiro continua girando a roda, e o vaso que ele escolheu ainda está nas mãos dele. Nem todo silêncio é ausência, nem toda fase de maturidade é tempo de descanso. Há vidas que Deus preserva não apenas por misericórdia, mas por estratégia espiritual. Preserva porque ainda há algo que só aquela vida pode liberar, porque há orações que só nascem da dor vivida, porque há ensinos que só podem ser transmitidos por quem enfrentou o tempo com fé. E porque há feridas em outros, que só serão curadas por quem carrega cicatrizes. Você não está aqui apenas porque sobreviveu, está aqui porque foi mantido. E há uma diferença enorme entre viver por força própria e ser sustentado pela mão invisível de Deus. A maturidade espiritual que você carrega é resultado de noites em claro, de respostas que demoraram, de perdas que exigiram resiliência e de promessas que o tempo foi forjando lentamente em seu interior. E tudo isso te habilitou para um papel que talvez você nunca tenha considerado com o peso que merece: ser uma coluna espiritual. O mundo espiritual não respeita a idade, mas reconhece a autoridade. E a autoridade não vem de posição, vem de intimidade. Quando alguém amadurece com Deus, quando caminha anos ao lado do Espírito Santo, o céu e o inferno reconhecem sua presença. Não por causa de títulos, mas porque suas palavras carregam unção, porque suas orações movem coisas invisíveis, porque sua vida se tornou uma referência silenciosa para quem anda perdido no meio do barulho. É por isso que o inferno teme homens e mulheres que envelhecem na presença de Deus, não por causa da força física, mas por causa da profundidade do espírito. A oração de quem conhece a dor tem outro peso. A intercessão de quem já perdeu tudo e continuou adorando tem outro poder. E Deus escolheu preservar você porque ainda há orações que precisam ser feitas. Há clamor em você que o céu espera ouvir. E há pessoas ao seu redor que precisam aprender a orar vendo você orar. Eliseu estava velho, estava doente, não tinha mais energia para andar pelas cidades, nem vigor para confrontar reis com sua voz potente. Mas mesmo ali, em seu leito final, a unção não havia envelhecido. Ele ainda carregava algo que precisava ser liberado. E quando o rei de Israel o visita aflito, Eliseu não apenas lhe entrega palavras, ele lhe dá direção, dá estratégia, dá futuro. Ainda em seus últimos dias, ele transfere autoridade, porque quem carrega o Espírito de Deus não perde sua utilidade até o último suspiro. Você foi guardado para momentos assim, momentos em que a sua presença é o suficiente para despertar outros, em que o seu testemunho é o gatilho para reacender a fé em quem se apagou, em que suas mãos já não fazem tanto, mas seus olhos enxergam além. Você não está em fase de término, está em fase de transmissão, e quem transmite precisa entender que o que carrega vale mais do que pensa. Você não pode mais se esconder em desculpas como "já fiz demais", "agora é com os outros", "não tenho mais forças". Porque Deus te guardou não apenas para viver, mas para liberar o que Ele colocou dentro de você. Há filhos que precisam de conselhos, há netos que precisam de direção, há membros na igreja que precisam de exemplo, há jovens que precisam de modelo. Mas isso só acontecerá se você decidir ocupar o lugar que Deus ainda lhe oferece. O lugar de intercessor, de mestre, de curador de almas. E esse chamado não exige púlpito, nem posição oficial.
Ele exige coração disponível e espírito sensível. Seu altar não é construído em cima de holofotes, mas no quarto secreto, onde ninguém vê, mas onde o céu se inclina para escutar. Ali, onde a lágrima corre e a voz às vezes falha, mas onde o espírito ainda se move com liberdade. É nesse altar que você precisa voltar. Ou, quem sabe, é esse altar que você precisa levantar de novo. O espírito que habita em você não envelhece. Ele é o mesmo que te chamou quando você era jovem, o mesmo que te sustentou nas crises, o mesmo que te consolou nas perdas. Ele continua aí, pronto para agir, pronto para usar, pronto para falar. Mas ele espera que você se posicione, que você creia novamente que há valor no que você viveu e que esse valor precisa ser entregue. Não basta apenas ter sobrevivido, é preciso transformar o que você viveu em legado. E legado não é aquilo que você acumula, é aquilo que você planta. É aquilo que permanece depois que você já não estiver aqui. É o que está sendo construído agora, com cada palavra, cada gesto, cada oração. E o tempo de plantar isso é agora. Talvez você se sinta cansado. Talvez ache que ninguém te ouve mais, que os mais novos não valorizam sua caminhada. Mas você não precisa ser reconhecido pelos homens para ser eficaz no reino. O céu vê, Deus sabe. E mesmo que o mundo não aplauda, o Pai te recompensará por cada alma que você tocar com sua intercessão, por cada conselho que evitará uma queda, por cada gesto de amor que curará um coração quebrado. Não despreze a autoridade que você carrega. Não negligencie o dom que ainda está vivo em você. Há discípulos ao seu redor, esperando serem ativados. Há pessoas sedentas por sabedoria real, por fé madura, por exemplos concretos de quem caminhou com Deus por décadas e não se perdeu no meio do caminho. Você tem uma responsabilidade: encontrar seu altar, seus discípulos, seu legado. Seu altar é o lugar onde você se conecta com Deus. Seus discípulos são aqueles que aprenderão observando sua fidelidade. E seu legado será aquilo que permanecerá depois que suas palavras cessarem, mas que continuará ecoando em outras vidas, em outras gerações, em outros corações. Não há desculpa para o abandono da vocação. Não há espaço para a omissão espiritual. Se Deus te manteve aqui é porque ainda há o que interceder, há o que ensinar, há o que curar. E enquanto você ainda tiver voz, que ela seja usada para edificar. E quando não tiver mais palavras, que sua vida seja a pregação. Porque há poder em quem foi preservado. E esse poder, se colocado nas mãos certas, pode mudar destinos eternos. Você talvez não perceba, mas a sua existência carrega uma mensagem. O simples fato de ainda estar aqui, respirando, caminhando, vencendo um dia após o outro, é um sinal visível de que Deus cumpre o que promete. Sua vida, do jeito que está, com suas marcas, suas mudanças, suas experiências, continua sendo uma evidência viva da fidelidade do Senhor. Não precisa de grandes feitos, nem de palco, nem de palavras eloquentes. O seu testemunho silencioso já fala alto para quem está ao seu redor. É como se sua presença dissesse: Deus sustenta, Deus não abandona, Deus permanece. Muitas vezes você pode ter se sentido invisível, como se o tempo te empurrasse para os bastidores da história. Mas Deus nunca te tirou do centro do plano. Ele só mudou o papel que você desempenha. E agora, a profundidade da sua presença carrega uma autoridade que não precisa se impor. Ela é reconhecida, porque quem te vê percebe que há algo em você que o tempo não destruiu. A presença de um Deus que nunca saiu do seu lado. Cada fio branco no cabelo não é um sinal de perda, mas de sobrevivência. Cada ruga no rosto não é fraqueza,
mas mapa de batalhas vencidas. Cada cicatriz, seja no corpo ou na alma, é prova de que você passou por algo que poderia te destruir, mas não destruiu. E tudo isso se junta para formar algo que muitos precisam enxergar, um testemunho vivo. Sim, sua vida ainda é um instrumento de evangelização, ainda é uma mensagem, ainda é um sinal para outros que estão sem direção. Há gente mais nova observando você, mesmo que você não perceba. Há pessoas prestando atenção em como você reage à dor, em como você ora, em como você segue firme mesmo com limitações. Há filhos que se lembram das suas orações silenciosas. Há netos que notam o modo como você fala de Deus. Há vizinhos que veem sua serenidade diante de problemas. E tudo isso fala. Sua vida está pregando, mesmo quando você está em silêncio. Simeão era um homem comum, mas carregava uma promessa extraordinária. Ele não morreria antes de ver o Cristo. Ele não foi sacerdote, não teve fama, não apareceu nos grandes eventos do templo, mas sua vida era uma espera ativa. Ele aguardava em oração, em devoção, em comunhão, e quando finalmente segurou o menino nos braços, não precisou de mais nada. Ele entendeu. Deus cumpriu. A promessa se fez carne diante dos seus olhos. Talvez você também esteja esperando algo há muito tempo. Talvez existam promessas que pareciam distantes, congeladas pelo tempo, esquecidas pelas circunstâncias. Mas, se você ainda está aqui, é porque há coisas que só se cumprem na maturidade, há bênçãos que não foram negadas, apenas foram reservadas, e quando chegarem, você vai entender por que não vieram antes. Porque só agora, depois de tanto caminhar, seu coração está pronto para segurá-las com sabedoria. E mesmo que você ache que não tem mais muito tempo, saiba disso. Uma promessa cumprida na velhice vale tanto quanto uma bênção recebida na juventude. Porque o que importa não é quando, mas o fato de que Deus não esquece o que disse. Sua fidelidade não expira. E você pode ser a prova viva disso para uma geração que duvida, que não acredita mais, que não espera mais. Quando alguém olha para você e vê que você ainda confia, mesmo depois de tudo o que passou. Isso é evangelho vivo. Quando vê que você ainda crê, mesmo com o corpo cansado, isso é mensagem viva. Quando percebe que você ainda fala com Deus como se fosse seu melhor amigo, isso é uma semente plantada no coração de quem observa. E Deus usa exatamente isso para despertar, convencer, atrair. Sua vida ainda é útil porque ela mostra que vale a pena permanecer, que vale a pena seguir com fé, que vale a pena não desistir. Porque quando tudo diz que já é tarde demais, sua presença responde: não, ainda há tempo, ainda há propósito, ainda há promessas que se cumprem. E isso mexe com quem está ao seu redor, isso muda percepções, isso derruba incredulidade. Nunca subestime o impacto que você pode causar com um simples ato de fé. Uma oração feita na solidão pode mudar a atmosfera de uma casa inteira. Uma palavra dita no momento certo pode evitar uma tragédia. Um conselho sussurrado com carinho pode salvar uma alma. E muitas vezes, o maior evangelismo acontece sem um plano, sem microfone, sem campanha. Acontece quando sua vida transmite paz, quando suas atitudes apontam para o alto, quando sua história prova que Deus é real. Não é sobre ter força, é sobre ter presença. Não é sobre fazer barulho, é sobre carregar essência. Não é sobre se destacar, é sobre permanecer. Deus te preservou porque sabia que o mundo precisava ver que ainda existem pessoas que não se corrompem com o tempo, que não trocam fé por conveniência, que não vendem sua esperança. E isso é raro. Isso é poderoso. Isso é sinal de Deus.
Há muitos que vivem como se não houvesse mais tempo. Correm, se agitam, se perdem, mas você pode ser aquele que aponta o caminho com tranquilidade, com o peso da verdade, com o testemunho silencioso, mas firme, de quem conhece o Deus que nunca falha. Isso é missão, isso é evangelismo, isso é influência do reino. E mesmo que você ache que ninguém vê, que ninguém nota, que ninguém se importa, Deus vê, Deus nota e Deus te preserva, porque ainda há olhos que precisam olhar para você e entender que há um caminho diferente, uma verdade eterna, uma fidelidade que não falha. Sua vida carrega isso, sua presença revela isso. E por isso você ainda está aqui. A maturidade não é o fim da estrada, é o lugar onde o céu encontra a terra de maneira mais clara, onde as promessas começam a se revelar de forma mais nítida, onde a pressa cede lugar à sabedoria, onde o brilho do mundo já não seduz, porque o brilho do alto se torna suficiente. É aí que sua vida se torna mensagem, um farol, um lembrete de que Deus continua sendo Deus. E se você entende isso, se você assume isso, se você vive isso, então a sua vida continuará sendo usada para algo muito maior do que você imagina. Não porque você faz muito, mas porque você é. Você é o sinal de Deus para quem ainda não acredita. Nem todos os dias têm o mesmo brilho, nem todas as fases da vida têm o mesmo ritmo. Mas enquanto houver fôlego, há propósito. Não importa quantos anos tenham se passado, nem quantas estações você já atravessou. Enquanto você estiver aqui, Deus está te usando. Talvez não da forma como você imaginava no início da caminhada, talvez não com a visibilidade ou intensidade de antes, mas o fato de você ainda estar neste mundo é a prova de que a missão ainda não foi encerrada. Há uma verdade que precisa ser compreendida. A vida não termina quando o corpo se cansa. Ela se consuma quando a missão é cumprida. E essa missão não é determinada por calendários humanos, nem por padrões da sociedade. Ela é determinada por Deus. Ele é quem sabe o tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de colher. Ele é quem estabelece o momento de permanecer e o momento de partir. E quando esse momento chegar, não será uma perda, será uma chegada. O apóstolo Paulo sabia disso. Não foi alguém que teve uma vida fácil. Ele enfrentou prisões, perseguições, rejeições, dores físicas, traições e solidão. Mas ao final de tudo, ele não se lamenta, ele não se queixa. Ele escreve com clareza e paz interior. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele não terminou exausto, ele terminou em paz, porque sabia que fez o que deveria ser feito, que não fugiu da sua responsabilidade, que não desperdiçou os dias que Deus lhe deu. E é esse o tipo de final que todo servo fiel deveria desejar. Não um fim cercado de dúvidas, arrependimentos e angústias, mas uma chegada cheia de honra, paz e confiança. Porque quando a missão é vivida com integridade, a partida se transforma em vitória. E quando os dias forem completos, você será chamado não com tristeza, mas com honra, como alguém que terminou a carreira com dignidade, como alguém que não desviou do caminho, como alguém que manteve viva a fé, mesmo quando tudo parecia desabar. A morte para o cristão não é o fim do caminho, é o cumprimento da promessa. É quando o invisível se torna visível. É quando aquilo que se cria pela fé finalmente se contempla com os olhos. É o momento em que se ouve do próprio Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E isso não é poesia, é realidade espiritual. É o que aguarda todo aquele que viveu com propósito, mesmo quando a vida se tornou difícil. Mas até esse dia chegar,
há algo que precisa ser feito: viver com intenção. Não viver como quem apenas ocupa espaço, mas como quem compreende que está aqui por uma razão. Há pessoas que ainda precisam do que você carrega, há gestos de amor que ainda podem ser feitos, há orações que ainda precisam ser levantadas, há perdões que ainda precisam ser liberados, há sorrisos que ainda podem restaurar corações. O tempo que resta deve ser vivido com consciência, porque ninguém sabe o número dos próprios dias. E cada amanhecer é uma nova chance para se aproximar mais do que realmente importa. Cada dia é um presente que pode ser devolvido ao céu como uma oferta. O importante não é a quantidade de tempo, mas a qualidade com que ele é vivido. E é possível viver profundamente, mesmo quando o tempo parece curto. Não se trata de pressa, mas de profundidade. Não se trata de fazer mais, mas de fazer com o coração. Não se trata de impressionar, mas de obedecer. Porque Deus não está procurando resultados, está procurando fidelidade. E a fidelidade pode ser encontrada nos detalhes, num gesto de bondade, num olhar de encorajamento, numa palavra de bênção. São essas pequenas sementes que constroem o legado de um servo fiel. E quando a missão for concluída, o céu não virá te buscar como um fim, mas como um acolhimento. Você não será arrancado do mundo, será recebido na eternidade. Você não deixará tudo para trás, levará consigo a herança de uma vida vivida em Deus. E tudo o que foi feito com sinceridade, tudo o que foi feito com fé, tudo o que foi feito em nome de Cristo permanecerá. Porque há obras que o tempo não apaga, há marcas que o mundo não pode remover, há histórias que o céu registra com honra. Por isso, é necessário caminhar com os olhos firmes na eternidade. Não como quem teme o fim, mas como quem espera o cumprimento de uma promessa. Porque quem vive com essa consciência não desperdiça tempo. Quem vive com essa verdade no coração, perdoa com mais facilidade, ama com mais profundidade, serve com mais alegria. Quem entende que a vida é breve, vive com sabedoria. Sua missão pode ser silenciosa, mas ela não é pequena. Ela pode ser invisível aos olhos dos homens, mas é valiosa aos olhos de Deus. E quando ela for completada, não haverá sensação de perda, mas de plenitude, porque você saberá que viveu como deveria, que cumpriu o chamado, que não enterrou os talentos, que não fugiu da batalha, que permaneceu até o fim. O tempo que resta não deve ser temido, deve ser aproveitado, deve ser consagrado, deve ser vivido como um dom, porque quando Deus achar que é hora, Ele virá te buscar, não com pressa, mas com honra. E você será levado não como alguém que perdeu, mas como alguém que venceu, como alguém que foi até o fim, como alguém que guardou a fé. E essa é a maior conquista que alguém pode ter: terminar a jornada com fé, com dignidade e com o coração voltado para o céu. Enquanto você respira, ainda há missão, ainda há tempo, ainda há sementes a plantar. Viva como quem foi deixado aqui por um motivo eterno. E quando o céu te chamar, que você suba como um servo que cumpriu sua missão com coragem, com amor e com fidelidade. Porque essa é a vida que Deus honra, e essa é a eternidade que Ele prometeu. Que o Senhor te abençoe com sabedoria, força e paz em cada novo dia que Ele ainda te concede. Que a tua vida continue sendo um testemunho vivo da fidelidade de Deus, e que até o último fôlego você caminhe com dignidade, fé e propósito. Em nome de Jesus, amém. I walk
walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds.
Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears. Stories told through fragile years. I chase the sound that never came. A melody without a name. Hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the future intertwine, like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept. Neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every
Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human cold, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.